Prazer, meu nome é Bruno. Hoje vamos falar sobre tensão admissível. Bom, mas por que a gente precisaria de uma tensão admissível? Até agora a gente aprendeu a calcular as tensões, mas na prática não basta apenas saber o quanto que vale essa tensão. É necessário a gente garantir que ela não ultrapasse um valor seguro. Por quê? Quando a gente está fazendo um projeto mecânico, existem inúmeros fatores que podem comprometer a segurança desse elemento, como por exemplo, cargas reais podem ter diferentes valores da prevista. Também podemos ter erros de fabricação ou de uma montagem, por exemplo, o que pode ter imperfeições na máquina que a gente vai ter ou na estrutura que a gente fez, por exemplo. Também podemos ter vibrações, impactos ou cargas adicionais que nem sempre são previstas. A gente até calcula algumas, mas do nada pode surgir um imprevisto. Outro aspecto é a corrosão e o desgaste, já que eles vão afetar as propriedades do material ao longo do tempo. E por último, a gente também pode dizer que materiais como madeira ou concreto, eles têm propriedades que variam, então não dá para garantir que o que a gente calculou vai ser aplicado realmente na vida real, num projeto mecânico real. Então a gente precisa ter esse valor seguro, que nesse caso é a tensão admissível, que basicamente é um limite de tensão máximo que o material suporta com segurança e ele é sempre inferior à tensão que causaria a falha do nosso elemento, por exemplo. Então, se a nossa tensão que está atuando na nossa máquina, na nossa estrutura, ficar abaixo da tensão admissível, daria para dizer que o elemento estaria seguro. Bom, como que a gente determina essa tensão admissível? Nesse caso, a gente utiliza o conceito de fator de segurança, que ele pode ser definido como a razão entre a carga de ruptura, ou seja, a carga necessária para falhar o nosso material, pela carga admissível. Logo, se a gente também considerar que a gente está tendo uma carga linearmente relacionada com a tensão, ou seja, se a gente utiliza os conceitos que a gente viu nas outras aulas de tensões médias, a gente também pode definir esse fator de segurança não apenas como sendo a razão entre cargas, mas sim como as razões entre tensões, ou seja, a tensão de ruptura, a tensão admissível, nesse primeiro caso, tensão normal, e no segundo caso também vale para a tensão de cisalhamento. Mas como que a gente descobre esse valor de fator de segurança? Usar apenas essas equações, a gente não chega num valor claro do fator de segurança. A gente não sabe se ele vai ser 1, se ele vai ser 2, se ele vai ser 3. Nesse caso, depende muito da aplicação. O livro ainda dá dois exemplos. Nesse caso, para aeronaves, por exemplo, é razoável que a gente considere um fator de segurança próximo a 1, porque a gente quer uma redução de peso na aeronave. Já, por exemplo, em usinas nucleares, a gente tem um fator de segurança de 3. Mas, de uma maneira geral, a gente chega à conclusão que o nosso fator de segurança sempre deve ser maior que 1. Com esse valor de tensão admissível definida, e assumindo que está linearmente relacionada, ou seja, a gente considera os valores de tensões médias, a gente pode fazer alguns cálculos junto a isso. A gente pode definir, por exemplo, uma área mínima necessária para suportar a carga com segurança. Nesse caso, a gente pode definir ou em função da forma que a gente viu nas aulas anteriores de tensão normal média, ou na forma de tensão de cisalhamento médio. Com essas equações, elas nos permitem projetar uns elementos simples, como por exemplo, um parafuso, um pino ou uma barra, de uma forma segura e mais econômica. No caso do exercício que a gente vai fazer hoje vai ser 1.92 do Hilbert, sétima edição, e ele fala o quê? Ele fala que é uma estrutura que está sujeita a um carregamento distribuído de 2 kN e ele pede para determinar o diâmetro exigido para os pinos em A e B se a tensão de cisalhamento admissível para o material for de 100 MPa e ambos os pinos estão sujeitos a cisalhamento duplo. O primeiro passo do exercício é fazer o diagrama de corpo livre, que a gente vai fazer o diagrama de corpo livre da barra AB, ou seja, vamos separar esse sistema como um todo aqui e vamos analisar apenas a barra AB no primeiro momento. Na verdade, eu nem sei se vai precisar fazer desse CB, enfim. Mas a gente vai separar nessa barra AB. Agora, analisando as reações, a gente vai ter as reações em A e as reações em B. Em A, a gente tem uma reação para cima e uma reação para o lado, porque ele está tentando fazer um movimento de rotação, nesse caso aqui, para cá. Por exemplo, teria um AX. Olhando para as reações em B, a gente percebe que esse pino ele vai transferir a força, ou nesse caso a reação dessa barra CB, através do contato direto. Então, nesse ponto B, a gente vai ter as reações de apoio, vai ser uma reação no ponto B, que nesse caso a gente vai chamar de um BY para cima. E como a x eu chutei que está para a esquerda, a gente vai chutar que BX está para a direita. No último caso, só vai dar negativo, a gente sabe que a gente errou algum sinal, errou alguma consideração de direção. Como a gente já fez em outros exercícios, a gente vai fazer o somatório de forças e o somatório de momentos. Como a gente tem duas variáveis, nesse caso AY e BY, se eu fazer só um somatório de momentos,
a gente não vai chegar a uma solução direta, porque vai ter duas variáveis para uma equação. Mas, se a gente trabalhar com somatório de momentos num ponto específico, nesse caso, a y, nesse ponto A, na verdade, a y não, perdão, nesse ponto A, considerando anti-horário positivo, a gente teria que BY iria exercer uma rotação anti-horária, então positivo, vezes esse braço de alavanca até o ponto A, que a gente vê aqui na figura, que é 3 metros. E a gente também teria, com essa carga distribuída de 2 kN por metro, fazendo basicamente essa área interna aqui, a gente teria aqui 2 kN vezes 3 metros vezes o braço de alavanca. Como a gente viu nas outras aulas, a gente pode, por ser uma força distribuída retangular, a gente sabe que a força resultante dele seria bem no meio. Logo, ele estaria a uma distância de 1,5 metros. Por que que a gente não considera que BX, nesse caso, vai exercer um momento? Porque ele está diretamente, considerando o ponto A e o ponto B, no mesmo eixo. Então ele não tem um braço de alavanca em Y. O braço de alavanca seria zero. Então a gente só vai ter os momentos gerados pelas forças em Y mesmo. Logo, calculando isso daqui, a gente tem que BY é igual a 6.000 kNm vezes 1,5 divididos por 3. E isso daqui vai nos dar 3.000 newtons, ou, só passando, 3.000 quilonewtons. Bom, primeira informação do exercício encontrada. Agora que a gente tem BY, a gente consegue achar AY, que por um simples somatório de forças em Y, usando para cima positivo, vamos ter que 2 quilonewtons vezes 3 metros, negativo, está para baixo, mais AY mais BY deve ser igual a zero. Que nesse caso, chegamos que AY é igual a 6 quilonewtons menos 3 quilonewtons, que é igual a 3 quilonewtons. O próximo passo do exercício é descobrir AX e BX. Só aplicando o somatório de forças, a gente não chega em muitas coisas, a gente só chega que AX é igual a BX. Entretanto, se a gente analisar essas forças BX e BY, considerando elas como uma força resultante, por exemplo, pegar uma força B e ela é definida em função de Bx e By, por eles estarem perfeitamente horizontal e perfeitamente vertical, a gente percebe que esse ângulozinho θ, por exemplo, é igual a 45 graus. Considerando isso, a gente pode definir essa força B para descobrir Bx. B é igual a By divididos pelo cosseno de 45 graus. E isso daqui ainda é igual a Bx divididos pelo seno de 45 graus. Considerando isso, a gente poderia chegar aqui. Bx é igual a By divididos pelo cosseno de 45 vezes seno de 45. E a gente sabe que seno e cosseno de 45 são iguais. Logo, opa, isso daqui corta. Bx é igual a By, consequentemente, 3 kN. Como a gente descobriu antes, a gente já tem o valor de AX e BX. Agora que nós temos os valores de BX, BY, AX e AY, a gente consegue calcular o valor dessas forças A resultantes, que são a combinação dessa força BX e dessa força BY. E elas vão ser definidas como A igual a raiz de AY ao quadrado, ou seja, 3 kN, e BX ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tudo isso sobre a raiz. Isso vai ser igual a 4,243 kN. Lembrando que a gente vai usar essa força para fazer o diagrama de corpo livre do pino. E não vamos usar nem a X nem a Y. Vai ser usado essa daqui. A mesma coisa para B. Se vocês repararem, a gente não precisa calcular essa mesma coisa que a gente fez aqui para A para B, porque ele tem exatamente os mesmos valores de A.
Ou seja, isso daqui também é igual a B. Qual a boa notícia de A ser igual a B? A gente não vai precisar avaliar os dois pinos separadamente. A gente consegue avaliar os dois em um diagrama de corpo livre só, porque eles têm os mesmos valores. Considerando as forças resultantes que nós temos aqui em A, vamos ter uma força no meio dela, para baixo, de 4,243 kN. E, por simetria, a gente tem que ter duas reações aqui. 4,243 divididos por 2. E a mesma coisa aqui, tá? 4,243 divididos por 2. Mas como que eu sei que eu vou ter só essas duas reações? Se a gente ir lá no início do enunciado, ele fala que o quê? Os pinos estão sujeitos a cisalhamento duplo. O que que significa? Que a gente vai ter duas reaçõezinhas aqui, ou nesse caso vai ter uma força por baixo e duas reações aqui para cima. Bom, agora, por ser simétrico, a gente sabe que a nossa força de cisalhamento, ou seja, aquele nosso V, ele vai ser exatamente igual a 4,243 divididos por 2, que vai ser exatamente igual a 2,121 kN. Só relembrando, na aula de tensões médias fizemos um exemplo muito parecido com esse, então eu não vou me prolongar muito nisso. Bom, agora que nós temos o valor de V, a gente pode fazer o quê? A área pode ser definida como a nossa força V dividido pela nossa tensão de cisalhamento admissível, que é exatamente igual a 100 megapascal. Ou seja, vai ser 2.121 newtons divididos pela nossa tensão admissível, que é de 100 megapascal, que é 100 vezes 10 a sexta. Disso daqui, tiramos que a área é igual a 2 vezes 121 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Consequentemente, usando a fórmula de área de um círculo, 2,121 vezes 10 a menos 5 é igual a π vezes t ao quadrado sobre 4. Daqui, tiramos que d é igual a 0,0052 metros, que é igual a 5,2 milímetros, que é exatamente o que o exercício quer. E como eu disse antes, por A e B terem o mesmo valor, esse diâmetro vale tanto para o pino A quanto para o pino B. E só relembrando um dos pontos mais importantes, a gente deve usar a nossa força resultante A, que nesse caso é igual à força resultante B, para avaliar o pino. Ou seja, para a gente fazer o nosso diagrama de corpo livre, avaliar a nossa tensão admissível, a gente deve avaliar a nossa força resultante e não avaliar uma apenas das componentes. Porque se a gente só considerasse uma das componentes, a gente estaria negligenciando a força real que o pino estaria sofrendo, entende? Então, se a gente só considerasse AY, só considerasse BY, estaria errado. A gente precisa considerar as duas através de uma força resultante, que nesse caso é o nosso A e o nosso B. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Esse exercício é um pouco mais complicado, um pouco mais demorado do que os outros que a gente vinha resolvendo. Tem algumas coisas que a gente não pode desconsiderar. Esse exercício tinha algumas coisas a mais do que a gente normalmente vê. Mas nada de muito anormal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.